Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Estamos iniciando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compass Minerals. Me acompanha aqui o Guilherme Dinali, e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente relevante e interessante, que é a agricultura norte-americana comparada com a agricultura tropical, a agricultura brasileira, né? E quando a gente pensou nesse tema, de primeira a gente pensou no nosso convidado de hoje aqui. Nós é um professor, que é o Itamar Prada. Vou pedir para que ele se apresente, mas por que ele está aqui com a gente hoje, né? Primeiro que conhece com profundidade quando a gente fala de agricultura, e ele teve uma passagem muito bacana pela América do Norte, trabalhando na área de pesquisa, visitando várias áreas produtivas, várias áreas agrícolas nos Estados Unidos. Como profundo conhecedor da agricultura brasileira, ele vai ter condição aí de realmente ponderar as diferenças e similaridades dessas duas realidades, né? Porque quando a gente olha para a agricultura do Brasil e Estados Unidos, talvez esse assunto agricultura seja um assunto que permita as melhores comparações aí entre esses dois países, né? Haja visto que são dois países, são celeiros do mundo em relação à produção de alimentos, né? Não apenas pela quantidade de terra propícia à mecanização, ao uso intensivo de capital, como também em relação ao clima, embora nesse sentido as condições tropicais são muito mais favoráveis. Itamar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Saiba que esse para nós é um Plantcast bastante ilustre, a gente agradece e passo para você compartilhar um pouco com a gente aqui sobre a sua vivência na América do Norte. Obrigado, Guilherme, pelo convite para participar do Plantcast. Obrigado, Guilherme Franco, Guilherme Dinali, Chico, grandes companheiros da Compass Minerals. É um prazer estar aqui hoje nesse Plantcast. Eu sou um fã de podcast já há algum tempo e para mim é uma honra ter essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre as diferenças e similaridades entre a agricultura e a pesquisa no Brasil e nos Estados Unidos. Eu sou atualmente diretor de Marketing e Inovação da Compass Minerals. Estou na Compass Minerals há 10 anos. Já fiz de tudo um pouco, trabalhei bastante no campo, do qual me orgulho bastante, na companhia e também fora dela, em experiências prévias trabalhando com um grupo de produtores em Minas Gerais. Tive a felicidade também de ter a oportunidade de passar alguns anos dentro de sala de aula, na área de nutrição de plantas e fertilidade do solo. E nos últimos 2 anos tive a oportunidade de viver um pouco nos Estados Unidos, a realidade da agricultura de lá e da pesquisa de lá, trabalhando também na área de inovação da Compass Minerals, mas na operação da América do Norte. Então espero que a gente tenha realmente aqui um momento interessante de troca de ideias, que atenda aí as expectativas do nosso público, né, desse Plantcast. Pessoal, o Itamar falou aí em 2 minutos o currículo dele, saibam que é bastante resumido, viu? Se fosse para ele falar no detalhe, ficaria aqui só o Plantcast falando sobre todo o aprendizado que ele teve, falando um pouco da carreira brilhante que o Itamar construiu e está construindo. Itamar, e quando você foi para a América do Norte, você trabalhava, né, antes de ir para lá, aqui no Brasil, muito na área de pesquisa e desenvolvimento, na área de nutrição e fisiologia de plantas. E aí, quando você chegou lá como diretor de pesquisa, o que você percebeu de diferenças em relação à pesquisa agrícola norte-americana comparado com a realidade que você vivenciava no Brasil? Compartilha com a gente. É uma pergunta muito interessante, muito rica, e a resposta ela é bastante abrangente, né? Muitas vezes a gente associa os Estados Unidos à tecnologia, a gente realmente valoriza bastante, muitas vezes, coisas que vêm dos Estados Unidos. Mas na área de nutrição de plantas, a gente tem muito que se orgulhar, não que em outras áreas também não tenha, mas na área de nutrição de plantas a gente tem que ter muito orgulho de tudo que é feito aqui no Brasil, né? A gente, por estar trabalhando dentro de um país com toda essa vocação agrícola, numa área em que os solos eram ou são originalmente de baixa fertilidade, foi uma condição de sobrevivência para o nosso desenvolvimento de toda essa pujança do agronegócio,
que a gente realmente evoluísse bastante nas áreas de nutrição de plantas e fertilidade do solo. Então, realmente, antes de a gente falar um pouco do que eu aprendi por lá, eu gostaria de parabenizar a todos os cientistas da área de nutrição de plantas e fertilidade do solo do Brasil, porque realmente é um trabalho invejável e que certamente os colegas da América do Norte também olham bastante para o que a gente faz aqui, e a gente tem muito para ensinar também os norte-americanos, né, nessa área da ciência. Mas certamente também tiveram muitos aprendizados muito interessantes por lá. Eu, quando mudei para os Estados Unidos para trabalhar na área de inovação e desenvolvimento de produtos por lá, nos Estados Unidos tem uma característica muito interessante, que o processo de imigração ele continua até hoje. Então, ao contrário do Brasil, onde nós somos aí muitas vezes terceira, quarta geração de outros povos, né? E hoje em dia já somos aí brasileiros de segunda, terceira, quarta geração. Nos Estados Unidos ainda tem muita gente chegando. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com um time, dos quais o meu time diretamente nós éramos ali em 7 pessoas, e dessas 7 pessoas a gente tinha 5 nacionalidades. Então, tive a oportunidade de trabalhar com um colega do Nepal, colega da Índia, do Peru, dos Estados Unidos, Brasil. Então, realmente, eu acho que traz uma riqueza muito grande do ponto de vista de profissionais que se formaram em diferentes academias ao redor do mundo, né? E que cada um veio com uma bagagem diferente do ponto de vista da ótica com que enxerga o solo e a agricultura. Então, realmente, isso faz parte muito da ciência norte-americana, não só dentro da Compass Minerals, como é uma realidade também dentro das universidades. As universidades já têm professores, pesquisadores que também vêm do mundo todo. Eu acho que essa diferença, essa diversidade do ponto de vista de formação e de ótica para a agricultura é algo que eles têm bastante interessante aí, que certamente colabora bastante com o processo de inovação e desenvolvimento. Então, esse é um ponto interessante que nós aprendemos por lá, vivenciando com os colegas da América do Norte. E na agricultura tem uma série de similaridades e diferenças. A gente teve a oportunidade de visitar muitas fazendas, de conversar com muitos produtores. Algumas dores são parecidas com as nossas, mas existem dores realmente que estão muito mais voltadas também ao clima e que a gente sofre de maneira diferente aqui e lá. Então vai ser interessante a gente discutir um pouco mais sobre isso ao longo desse episódio. E dentro disso, Itamar, quando a gente olha para a legislação brasileira, né, existem aí, vamos falar assim, os nutrientes essenciais, benéficos e assim por diante. E a minha pergunta os nutrientes que são considerados na legislação brasileira como essenciais são os mesmos de lá, ou existe diferença em relação a isso, baseado em micronutrientes principalmente, ou não? Nós estamos falando aqui dos mesmos 14 aí, nutrientes que as plantas precisam. A sua pergunta ela é interessante, Guilherme, porque no Brasil a gente tem uma legislação de fertilizantes que acomoda todos os estados, né? Nos Estados Unidos, para o setor de fertilizantes e nutrição de plantas, quem direciona a legislação são os estados. Então, eles não têm uma única legislação, eles têm 50. Então, até mesmo o registro de produtos, quando a gente lança um produto lá, a gente tem que fazer o registro em 50 estados, e aí tem particularidades. Tem estados que consideram alguns nutrientes e outros não consideram o mesmo como nutriente. Então, realmente existem algumas particularidades do ponto de vista estadual. Por exemplo, a Califórnia é um país que tem realmente legislações muito diferentes do que o restante dos estados nos Estados Unidos, quando a gente fala em registro de produtos. Então, realmente é diferente daqui, que a gente tem uma lista de nutrientes aí que vale para o Brasil todo. Olha, Itamar, por exemplo, a análise de solos, nos solos geralmente da América do Norte, existe algum nutriente que chama a atenção pelo excesso ou pela falta? Eu sei que é muito variável, mas é como ordem de grandeza geral. Por exemplo, quando a gente olha para os nossos solos tropicais, ele é um solo com bastante alumínio, vai faltar cálcio, magnésio, fósforo, micronutrientes. Quando a gente olha com um raio-x de forma mais ampla, o solo norte-americano, dá para fazer alguma inferência nesse sentido ou não? Os Estados Unidos ele tem uma característica que é igual à do Brasil, que é ser um país de dimensões continentais. Então, qualquer generalização ela é difícil de ser feita, mas eu vou tentar realmente colocar alguns pontos aqui que chamam a atenção.
por exemplo, o meio leste norte-americano, se a gente fosse dividir os Estados Unidos ao meio, ele tem como uma característica pH mais baixo, e a fração oeste dos Estados Unidos tem como uma característica geral solos com pH mais alto. Mas isso é a figura realmente aí com um nível de detalhamento bastante pequeno. E se a gente for fazer um nível de granularidade maior, isso realmente modifica bastante o cenário em cada uma das micro-regiões e a nível de fazenda ainda isso se intensifica. Mas tem oportunidades bastante variadas e também deficiências bastante variadas. O que a gente viu como algumas tendências interessantes nos Estados Unidos, né? Por exemplo, as costas, tanto a região da Flórida, quanto também quando a gente vai para o lado mais oeste, né? Nas costas a gente tem muitas vezes áreas onde molibdênio é um nutriente que a gente vê como maior deficiência e oportunidades de fornecimento. De maneira geral, nos Estados Unidos, saindo um pouquinho de micronutrientes e indo para macronutrientes secundários, enxofre é um nutriente que a deficiência tem crescido, até por todas as questões aí ligadas à chuva ácida e preocupações ambientais, todos os tratamentos realmente que foram dados do ponto de vista de redução de enxofre em combustíveis, né? Isso realmente, quando a gente olha mapas de fertilidade do solo para enxofre há 10 anos atrás e a realidade de hoje, isso tem se alterado bastante. Então, os Estados Unidos, ele tem também essa característica de ser um país muito grande e com deficiências de micronutrientes ou de macronutrientes variadas de solo para solo. Itamar, eu tive a oportunidade também de passar um tempo nos Estados Unidos, né? E eu queria só fazer um contraponto no que você falou. Realmente, dentro da universidade, eu pude perceber isso. Então, no meu grupo de estudo lá, na época que eu estava lá, a gente tinha, acho que eram 9 nacionalidades dentro do mesmo grupo, né? E falando agora em relação às análises de solo, né, que você comentou, o Guilherme perguntou, o que eu percebia, né? Como eu estava do lado oeste, né, e trabalhei com solos, né, do lado oeste, eu percebi muito isso também, solos com CTCs, assim, estratosféricas, né, até altas profundidades, né, e a gente não tinha mesmo a teores de enxofre, os teores de enxofre eram muito baixos, né, e quanto mais fundo se ia, mais se percebia que o teor havia uma tendência em se aumentar, né? Então isso acontecia, isso eu percebia muito também. Mas eu queria perguntar uma coisa, Tamar, até pegando um gancho, na parte mais prática mesmo e agronômica dentro de uma fazenda, você viu grandes peculiaridades quando comparado a fazendeiros aqui do Brasil ou não? Você percebeu que é mais ou menos igual, a paixão pela terra, a paixão em produzir? Qual que é o sentimento que você adquiriu com relação aos fazendeiros americanos? A paixão por produzir lá também existe, né? Da mesma maneira como a gente vê aqui no Brasil. Tem uma série de diferenças dentro da fazenda. O módulo rural nos Estados Unidos, a gente não tem fazendas nem tão grandes como aqui, mas também entendo que a parte inferior da curva de distribuição também seja lá a curva de distribuição do tamanho das propriedades, ela é menor do que aqui. Então, realmente, um tamanho mais próximo da média do ponto de vista de fazendas. Existe uma certa escassez de mão de obra, então as fazendas elas têm realmente um número menor de funcionários do que a gente vê nas fazendas do Brasil, com uma necessidade para compensar essa falta de mão de obra, de que o produtor ele realmente faça parte das operações, como ocorre também em algumas fazendas do Brasil, então realmente ele esteja em cima do trator, do pulverizador, ou muitas vezes esse lado das operações agrícolas ser feita pelas revendas, por parceiros de prestação de serviço, e lá tem muito essa modalidade de realmente o produto já aplicado, né? O produtor realmente ele adquirir um produto já aplicado, porque muitas vezes ele não tem essa estrutura ou de mão de obra, e existe realmente essa, como a gente vê também em fazendas do Brasil, mas eu acho que lá até mais intenso,
O lado operacional é o rei da tomada de decisão, é o grande objetivo, realmente, é não perder o operacional, até por essa dificuldade aí de escassez de mão de obra dentro das fazendas. Então, essa é uma das diferenças que a gente pode notar da agricultura norte-americana para a brasileira. A gente sabe que isso também aqui é uma dificuldade, mas eu entendo que lá de uma forma até um pouco mais, uma necessidade mais aguda. E existem uma série de diferenças do ponto de vista climático e sanitário por conta do clima, que realmente mudam completamente a dinâmica dentro da propriedade. Então, por exemplo, as aplicações de fungicida, inseticida, elas são feitas de maneira muito menos frequente que aqui, porque eles têm, em boa parte das regiões agrícolas, a neve, né, um inverno bastante rigoroso, fazendo a quebra de ciclo de pragas e doenças. Então, realmente um desafio menor do ponto de vista de pragas e doenças, mas, por outro lado, eles têm realmente uma dificuldade, um desafio bastante grande do ponto de vista de plantas daninhas, uma necessidade de uma rotação de herbicidas, né, para realmente já ter uma agricultura trabalhando com algumas moléculas há mais tempo e levando a uma pressão de seleção. Então, realmente é um pouco diferente. Aqui a gente tem, muitas vezes, do ponto de vista sanitário, os fungos sendo um grande desafio. Lá, realmente, a planta daninha, muitas vezes, é um dos pontos, do ponto de vista sanitário, que é mais importante. O que é legal, Itamar, até para quem está nos escutando, né, entender, você comentou aí que grande parte das operações dentro das fazendas nos Estados Unidos são terceirizadas, né? É isso mesmo? O pessoal procura outras empresas, né, para fazer esse tipo de serviço. Você poderia explicar para a gente aí e para quem está nos ouvindo? Lá realmente existe essa figura, né, realmente da prestação de serviço muito, muito grande. Então, por exemplo, até desde o tratamento de sementes, é muito pouco comum que o produtor lá faça um tratamento de sementes na fazenda, e até nas pulverizações depois, logicamente isso varia de fazenda para fazenda, mas tem uma boa parte das pulverizações feitas também por um prestador de serviço, não pela própria equipe da fazenda, por uma dificuldade de mão de obra realmente, que é uma realidade da agricultura norte-americana. Sempre vão ter exceções a essa regra, inicialmente lá esse lado da prestação de serviço ele realmente é muito forte. Itamar, e você comentou um ponto importante da agricultura norte-americana, que é essa questão ligada à mão de obra, mais realmente da família ou dos proprietários das terras, né? E a gente sabe aí que vamos falar assim, dos fatores de sucesso para a produtividade é realmente fazer o que deve ser feito no momento correto. E aí, quando recentemente eu vi um trabalho do Rally da Safra, do pessoal da Agroconsult, um trabalho bem bacana, que comentava o seguinte, que na última safra, 22% das áreas de soja no Brasil produzia acima de 70 sacas por hectare, ou seja, um quartil pequeno, né, 22%, e o restante disso abaixo da produtividade. E aí a gente começa, de certa forma, a segmentar, em que tem um grupo de produtores produzindo bastante acima da média nacional, de 56, 57 sacas de soja. Então, você tem um grande grupo produzindo nessa média, algo acima disso, mas dificilmente passa aí de 70, 80 sacas. E a pergunta é, nos Estados Unidos, por ter uma mão de obra teoricamente mais qualificada, o próprio dono fazendo, existe esses quartis, essa segmentação em que tem um grupo produzindo muito e outros grupos produzindo menos, ou não? É um pouco mais uniforme a distribuição, a frequência de produtividade das propriedades? Eles têm realidades diferentes. Quando a gente fala numa cultura, então, por exemplo, na soja, eu considero que o cenário deles é bastante parecido com o nosso. A produtividade média dos Estados Unidos não é tão diferente da nossa. Eu acho que a gente ainda tem crescido em termos de produtividade aqui. Esse ano tivemos uma produtividade um pouco acima ainda do que na safra anterior. E a gente tem muita tecnologia para realmente levar daqui para os Estados Unidos. Então, por exemplo, até o lado de fixação biológica de nitrogênio e inoculação, a taxa de adoção no Brasil ela é muito alta, nos Estados Unidos ela é um pouco menor, e existe realmente interesse realmente da área da academia, de grandes influenciadores do agronegócio de aumentar essa taxa de adoção. Para o milho, eles já têm realmente uma cultura, tem um potencial produtivo mais alto que o nosso
questões climáticas e até por essa característica também, ela é uma cultura realmente que tem um nível tecnológico muito alto para aproveitar esse potencial produtivo. Acho que nós temos muito para aprender e para interagir no lado do milho, o que eles têm feito na cultura do milho em termos de tecnologia. Tem muita coisa que dá para ser adotada aqui. O lado da distribuição, eu vejo que isso não é tão diferente. Lá também tem produtores que estão dentro da média e produtores realmente que fogem da curva, tanto para baixo quanto para cima. De maneira geral, a gente tem visto para a soja que lá eles também estão aí na faixa da produtividade real para o máximo potencial produtivo, na faixa de 1/4 aí do potencial produtivo, sendo aquela produtividade realmente que o produtor tem obtido na média, que não foge muito do que tem ocorrido aqui no Brasil. E em relação aos estresses, Itamar, aqui no Brasil, pelas nossas condições, a gente conhece bastante os estresses daqui. São os mesmos de lá ou são diferentes? Os estresses que a lavoura passa aí ao longo do ciclo? Eu tive a oportunidade de ver apenas 2 anos na agricultura norte-americana, então não tenho condições de falar realmente assim o que seria um ano normal, né? E a gente fala aqui também que não existe ano típico, né? Cada ano tem realmente a sua especificidade. Na safra passada nos Estados Unidos, talvez o maior estresse que eles tinham passado foi o excesso de chuvas na primavera. Realmente foi extremamente intenso, atrapalhando muito o plantio. Então, realmente, eles atrasaram a semeadura. Algumas áreas realmente conseguiram plantar, mas para tentar também fazer uma compensação do tempo, já que a janela estava ficando estreita, o plantio também não ficou legal. Algumas áreas o produtor fez a semeadura e depois realmente a gente teve a oportunidade de visitar algumas propriedades e regiões e muita falha, algumas áreas com necessidade de replantio. Então, da realidade que eu vivi nos Estados Unidos, não vou dizer que é a normalidade, porque a gente sabe que no clima e na agricultura a normalidade realmente, na média dos anos, tende para uma curva normal, mas realmente cada ano tem suas particularidades. O principal desafio na safra passada realmente foi um excesso muito grande de chuvas na primavera. Isso realmente afetou bastante aí a produtividade e a realidade no campo nos Estados Unidos. Mas lá eles têm também eles são um país muito grande, né? Então, como o Brasil. Então, por exemplo, nas áreas de algodão, a gente pega mais o sul dos Estados Unidos, a gente tem uma realidade esse ano em que tem uma tendência de ter um clima mais seco e com temperaturas mais altas. Então, fica realmente complexo a gente padronizar qual que é o estresse principal da agricultura americana, porque é um país muito grande com realidades diferentes. Se a gente estivesse aqui falando da Flórida, nas áreas de citros, né, realmente o estresse sanitário, ele é estresse biótico, como a gente tem também aqui nos citros do Brasil, ele também é uma realidade. Então, depende muito de qual área da agricultura americana nós estamos falando. Do ponto de vista de área de milho e soja, corn belt, na safra passada, realmente a principal dor foi o excesso de chuvas aí na primavera. Oi, Itamar, e dentro da sua bagagem, enquanto você trabalhava aqui no Brasil, na área de pesquisa e desenvolvimento, inovação, foram desenvolvidas várias tecnologias no Brasil, e quando você se mudou para a América do Norte, você levou essas tecnologias para estudar, para pesquisar por lá. Compartilha com a gente como é que foi esse aprendizado e como é que foram os resultados desses produtos, tecnologias aplicados na condição norte-americana. Se você puder compartilhar alguns cases com a gente sobre isso. Muito legal a sua pergunta, Guilherme, e como brasileiro nos enche de orgulho, porque muitas vezes a gente vê tecnologias que são desenvolvidas nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, vindo para o Brasil, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer um caminho inverso agora. Dos produtos que nós temos aí, desenvolvemos no Brasil, 18 deles agora também estão disponíveis para os produtores norte-americanos, lá com nomes um pouco diferentes. Então, toda a linha que vai do Brasil na Compass para os Estados Unidos, lá recebe o nome de ProAqua ou de Rocket Seeds, quando é tratamento de sementes. E uma série de produtos realmente tem chamado a atenção. Tem alguns que realmente o mercado americano já conhecia, como quelatos. Realmente, os quelatos nos Estados Unidos já estão lá há muitos anos e realmente tem
uma parcela bastante interessante de produtores que adotam esse tipo de tecnologia, mas para colocar alguns exemplos que se destacaram realmente e que têm sido um sucesso tanto na pesquisa quanto em fazendas, os nossos produtos mais ligados a metabolismo de nitrogênio, como o Upseeds, que nos Estados Unidos chama Rocket Seeds Moly, ou então o Tonus, que nos Estados Unidos chama-se Pulse, são produtos realmente que tiveram resultados muito, muito interessantes em trabalhos feitos por diferentes universidades, institutos de pesquisa e também em fazendas. Realmente nos enche de orgulho aí como brasileiros, ver tecnologias que foram desenvolvidas aqui. Muitas vezes a gente fala em tropicalização de tecnologias, nesse caso realmente foi o contrário, né? Tecnologias desenvolvidas aqui em clima tropical, fruto realmente do conhecimento vindo das academias e dos nossos colegas aqui do Brasil, que tem feito um sucesso técnico muito interessante em fazendas dos Estados Unidos. Itamar, e nesse período que você passou lá, teve, obviamente que você teve um grande aprendizado em várias áreas. Tem algo que você aprendeu e pesquisou por lá do ponto de vista de inovação, e você está pesquisando isso, você e todo o seu time, nosso time, está pesquisando aqui no Brasil para usar também um pouco do know-how norte-americano aplicado nas nossas condições? Tem alguns pontos interessantes, Guilherme. Um deles está voltado aos micronutrientes de solo, por exemplo. Os micronutrientes de solo, os produtos que nós desenvolvemos aqui no Brasil nas décadas passadas, eles foram desenvolvidos dentro de uma realidade de solos mais ácidos, né? Desenvolvidos na época que a gente cultivava os solos, então a gente tinha uma exposição maior desses micronutrientes a um volume de solo, não fazia uma aplicação em superfície numa área que já tinha recebido também um calcário em superfície, ia ter um pH mais desafiador para os micronutrientes catiônicos. Então, tem uma série de produtos e tecnologias desenvolvidas para micronutrientes de solo, por exemplo, na agricultura norte-americana, que eu vejo que realmente eles fazem muito sentido para essa realidade do século XXI da agricultura brasileira. Num cenário de plantio direto, num cenário realmente de áreas com pH mais alto na camada superficial, né? Então, por exemplo, nós estamos desenvolvendo e trabalhando bastante aqui com uma tecnologia de micronutrientes que realmente agora para a agricultura brasileira, que é um pouco diferente do que o que a gente vem aplicando há 40 anos, quando foi aberto o Cerrado. Então, que já tem realmente uma resposta melhor para áreas com pH corrigido, e isso veio fruto dessa experiência e dessa oportunidade convivendo aí na América do Norte. Então, esse é um dos pontos. Outro bastante interessante no lado mais do desenvolvimento, da pesquisa e desenvolvimento, a gente teve a oportunidade de ir lá trabalhar num time muito multidisciplinar para desenvolver produtos e tecnologias para a nutrição de plantas. O nosso time tinha fitopatologista, tinha cientista do solo, né, engenheiros, realmente um grupo com uma visão 360. E um dos pontos interessantes que é adotado lá na companhia, na área de inovação, que a gente também busca trazer aqui para a América do Sul, é trabalhar com marcadores moleculares, para que realmente quando a gente avalie um biofertilizante ou realmente uma nova fonte de nutrientes, a gente consiga entender exatamente o mecanismo, né, onde realmente nós estamos impactando dentro da fisiologia da planta, para tomar a melhor decisão entre uma série de protótipos e ingredientes, para realmente desenvolver os melhores produtos para o mercado. Então, realmente, esse foi um ponto muito interessante. Aqui, muitas vezes, a gente usa ferramentas mais do lado da fitotecnia ou da nutrição de plantas para o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, a gente aplicar o nutriente ou uma nova tecnologia, avaliar realmente ali as características fitotécnicas e a concentração de nutriente no tecido vegetal. E isso realmente é tudo muito importante e nos trouxe até aqui. Realmente a gente vai continuar usando essas técnicas daqui para frente, mas agregar realmente um pouco mais dessas técnicas do entendimento do metabolismo da planta, do desenvolvimento de tecnologias para a nutrição de plantas, realmente isso foi algo bastante impactante que eu tive a oportunidade de viver nesses últimos 2 anos e que eu acredito que tragam também aí benefício para o nosso desenvolvimento no Brasil. Itamar, e você comentou em relação a essa questão de micronutrientes de solo, né?
e a gente percebe realmente que a eficiência, de maneira geral, dos micronutrientes utilizados na agricultura atual tem uma grande oportunidade de aumentar a eficiência. E aí, baseado nesses estudos da América do Norte que você comentou, sobre essas novas tecnologias, isso está vindo para o Brasil na forma de tecnologias disponíveis ao produtor? Consegue falar um pouco sobre isso para a gente? Esse é um ponto muito, muito interessante, Guilherme, e muitas vezes o produtor brasileiro, quando ele adquire micronutrientes via solo, ele se prende na questão de garantias, né? Meu produto tem 0,1% de boro, tem 0,3% de zinco, ou tem 3, 5% daquelas formulações mais tradicionais de micronutrientes. A garantia realmente é uma informação que está com mais fácil acesso para eles. E a gente vê realmente que tem muita tecnologia para aplicação de micronutrientes via solo atualmente. Então, a gente passou por décadas aí em que os micronutrientes, mais na base da garantia, eles foram suficientes, mas eu entendo que a gente precisa dar um passo avante. Por exemplo, para micronutrientes, muitas vezes nós temos demandas aí de 200, 300, 400 gramas por hectare, mas a gente precisa aplicar 2 quilos, 3 quilos, 4, até 6 quilos, muitas vezes, por uma ineficiência dentro desse processo. Então, a gente aplica, muitas vezes, zinco, manganês, né, como uma mistura de grãos a lanço, com riscos aí de muita gente ter segregação, um micronutriente que muitas vezes nós não sabemos a solubilidade, com solubilidade em água extremamente baixa, e às vezes baixa até num segundo extrator, e queremos que esse produto disponibilize o nutriente para as plantas num ciclo agrícola de 100, 110, 120 dias, dentro de uma condição de pH de solo, muitas vezes com aplicação a lanço, em que o pH daquela camada está muito alto, realmente desfavorecendo a solubilização daqueles micronutrientes. Então, o que a gente tem visto lá como tendência, e a gente realmente aposta muito nisso para a agricultura brasileira, é trabalhar com os micronutrientes, recobrindo os grânulos de macronutrientes, e a gente realmente, dessa forma, conseguindo ter uma distribuição muito melhor desses micronutrientes. Dessa forma, a gente garante que todos os indivíduos vão acessar a mesma quantidade. E a gente não precisa aplicar uma dose muito maior para compensar a ineficiência dentro desse processo. A gente tem visto que solubilidade é um ponto muito importante também. E quando nós colocamos os micronutrientes próximos dos macronutrientes, ou em um mesmo grânulo, a gente dá condições para que esse micronutriente ele aumente a performance dele, porque ele está numa zona de saturação, está numa zona de influência em que o pH é um pouco mais baixo do que a realidade do solo como um todo, por efeito daquele macronutriente, da fonte daquele macronutriente que foi ali aplicado, né? Realmente tem uma série de tecnologias hoje que já estão à disposição dos produtores, estarão à disposição dos produtores nessa safra, e que realmente com um potencial de aumentar a produtividade, reduzir realmente a dose fornecida desses elementos, aumentar sustentabilidade, e que realmente cabe a nós aí, e a comunidade científica, né, aos consultores, influenciadores, que a gente comece realmente a difundir mais esse tipo de informações e tecnologias, porque está um pouco distante ainda da realidade do produtor ele saber que ele precisa e que ele tem essa dor realmente de novas necessidades quando olhar para o micronutriente via solo, fruto das mudanças que ocorreram na agricultura, como plantio direto, aplicação de calcário em superfície, aplicação de fertilizantes a lanço. Realmente, a gente faz esse ponto de atenção, porque as necessidades hoje são outras e as tecnologias para isso já estão aí à disposição dos produtores. E aí fica a dica para quem está nos ouvindo, para conhecer melhor as tecnologias Fusion, as tecnologias Polyblend, que realmente são carregadas aí de tecnologias e tecnologias bastante atuais e validadas. Então, aí você comentou muito da importância da praticidade, né? Que o agricultor norte-americano, quem manda na fazenda, quem dita a atuada da fazenda é realmente a parte operacional. E a gente olhando para a agricultura brasileira, a gente vê que um dos desafios que o produtor tem é em relação ao tratamento de sementes, que é uma operação em que o operacional e a parte técnica têm dificuldade de conviver. Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Esse é um ponto bastante interessante, Guilherme, que o tratamento de sementes lá na fazenda ele realmente é uma prática que não ocorre em boa parte das propriedades.
E lá, por exemplo, a gente teve a oportunidade de trabalhar com uma tecnologia de aplicação de um produto para gramíneas, por exemplo, milho. Como o milho é uma das principais culturas, é a principal cultura norte-americana, em que a gente pode realmente melhorar, tanto do ponto de vista de plantabilidade, como também nutrição, fisiologia, aplicando um produto na caixa da semeadora. Realmente isso eu vejo que realmente tem um potencial muito grande também aqui para a agricultura brasileira, porque a semente de milho, geralmente o produtor já adquire tratada, realmente ele tem a oportunidade de não precisar, para ter um efeito nutricional, fisiológico, fazer um novo tratamento de sementes na fazenda, mas sim na própria prática dele de semeadura, ao invés de ele trabalhar realmente com um produto para melhoria de fluidez, né, um grafite, alguma coisa tal, nesse sentido, colocar um produto que também tem um efeito nutricional de dupla ação ali, melhorando do ponto de vista operacional e plantabilidade e também nutricional. Então, esses são exemplos aí de tecnologias no lado de micronutrientes via solo e tratamento de sementes, que eu acredito que vale a pena a gente realmente colocar uma lupa no que o mercado norte-americano tem feito e realmente tropicalizar aqui para o Brasil. Como também outras tecnologias, como nós comentamos, que seguem o sentido inverso e que eles estão aprendendo com a gente. Bom, Itamar, eu gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada agora à tecnologia de aplicação, né? O americano, ele é um produtor, é um povo muito tecnológico, né? Eles gostam de ter tecnologia em tudo, né? No tempo que eu tive lá, eu pude perceber muito isso. Em relação à tecnologia de aplicação, lá o produtor, ele procura tá se especializando, né, para determinada molécula, por exemplo, vamos utilizar determinado tipo de polímero ou adjuvante que vai aumentar a performance dessa molécula A ou B, ou não, lá eles utilizam qualquer produto, qualquer adjuvante aí que seja para aplicar qualquer tipo de molécula. Há esse tipo de diferenciação para o produtor americano? Uma pergunta muito interessante, Dinali. O produtor norte-americano, ele tem o mercado de adjuvantes nos Estados Unidos, ele é um mercado bastante maduro, né? E eles realmente têm uma certa especificidade, então os produtores eles buscam realmente os produtos que tragam a melhor solução para cada caso. Então, realmente não é assim um adjuvante único que realmente vai atender a todas as situações. E eles têm um dos principais desafios que eles têm, além de umectação, esses pontos realmente que são bastante importantes na tecnologia de aplicação, não só aqui como também lá, mas lá existe a grande preocupação em relação à deriva de herbicida, né? Então, por exemplo, agora eles estão no momento, na agricultura americana agora, essa nova geração de soja com a possibilidade de aplicação de outros herbicidas, né? Realmente existe uma grande preocupação com relação à deriva, por exemplo, em áreas com aplicação de gamba, por exemplo. Então, realmente, a área de tecnologia de aplicação nos Estados Unidos é algo bastante avançado. O produtor ele tem acesso a adjuvantes específicos e realmente ele, via de regra, faz uso de produtos realmente específicos. E para nossa satisfação, a gente está em fase de pesquisa de desenvolvimento para o mercado norte-americano da linha Helper, que são produtos também desenvolvidos aqui na América do Sul, mas repleto aí de tecnologia oriunda dos Estados Unidos e da Europa, no interior dessas formulações, e o produto tem se comportado muito bem. Então, nós temos aí trabalhos com professores e consultores especialistas em tecnologia de aplicação, e realmente a gente também tem visto lá uma oportunidade muito grande da gente também trabalhar com os mesmos adjuvantes que a gente posiciona aqui no mercado brasileiro, que são produtos específicos, aí, pensando em áreas com maior volume de aplicação, em áreas com menor volume de aplicação, aplicações de herbicida, aplicações de fungicidas, para alguns casos lá também. E cada área, cada tipo de aplicação tem realmente a sua necessidade diferente. Então, realmente não dá para ter um único produto que atende a todas essas situações. E o produtor norte-americano, ele tem essa consciência. E aproveitando um pouco o gancho, já que você falou sobre o produtor norte-americano, realmente esse nível de tecnologia, muitas vezes, que é adotado por lá, a gente vê que as plataformas de agricultura digital lá também é algo que tem uma taxa de adoção, um nível de adoção pelos produtores
bastante elevado. Então, realmente, eu acho que tem muitas oportunidades ainda que virão da área da agricultura digital e que a gente tem que estar atento aqui na agricultura brasileira também para essas oportunidades. Oi, Tamar. Bom, a gente tem diversos produtores aí escutando o nosso Plantcast. De maneira geral, tenho recebido, não sei você, Guilhermão, mas tenho recebido os feedbacks bem interessantes aí de diversos produtores Brasil afora. A gente fica muito feliz aqui, né, em saber isso. E aí eu queria até fazer uma pergunta, até para atender uma classe aí também que eu já atendi, já trabalhei, o pessoal do HF, são produtores também que estão buscando muita tecnologia, né, em diversos lugares aí do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Cinturão Verde, pude perceber o quanto eles são, eles gostam de saber de tecnologia e também estão buscando na parte de nutrição e em outras partes também. E aí eu acho que cabe aqui uma pergunta, né? O produtor de HF americano, como é que tá? Ele também ele busca, ele se adequa e ele busca saber mais informações a respeito de tecnologias voltadas à nutrição de plantas, ou não? Ele ainda é um produtor mais conservador? Muito interessante sua pergunta, Dinali. E nesses 2 últimos anos, a minha sala ela era muito próxima das nossas casas de vegetação lá no Centro de Inovação em Stilwell, no Kansas, nos Estados Unidos. E a casa de vegetação lá, ela vivia, são 3 casas de vegetação, e 50% ou 70% da ocupação dela ao longo do ano estava voltada à HF. Realmente, a gente tinha sempre tomate, alface, batata, coentro. Realmente tinha pesquisa com uma série de culturas muito interessantes, e existe um nível de tecnologia, uma sofisticação do agronegócio nos Estados Unidos por lado de HF muito interessante. A gente investiu bastante em pesquisa nessas culturas, tivemos uma série de aprendizados, e nós observamos o produtor de hortifruti dos Estados Unidos, não que isso também não seja uma realidade no Brasil, também mas realmente com um nível de adesão à tecnologia muito alto, trabalhando bastante com tecnologias integradas, nutrição de plantas com uma visão holística, tanto solo, nutrição foliar, produtos de ação fisiológica, produtos focados realmente em aumento de qualidade, produtos focados realmente em através de nutrição, buscar uma melhoria de pós-colheita, ou então melhoria realmente de qualidades até sensoriais de produtos com hortifruti, um uso de biológicos. Então, realmente, aprendemos bastante, o uso de aminoácidos, de precursores hormonais. Realmente foi uma experiência muito válida, e o setor de HF norte-americano ele é bem tecnológico, sobretudo nas costas, né, o mercado da Califórnia, o mercado das Carolinas, realmente produtores com nível tecnológico bastante alto. Tem muita coisa realmente que nós vimos lá e que serve de oportunidades para a gente adotar também na agricultura brasileira. Muito bom, Itamar. Muito bom saber que a Compass está aí buscando também conhecimento no setor de HF, né? E vai estar muito bem preparada aí para estar atendendo esse mercado tão importante para o nosso agronegócio. Bacana saber isso aí, né, Guilhermão? Com certeza, Dinali. Aproveitar para mandar um abraço para todo o nosso time de HF, que com certeza nos escuta aqui. Rapaz, que aula, hein? Eu aprendi muito sobre agricultura norte-americana. Eu sabia que eu sabia pouco. Depois dessa aula eu percebi que eu sabia menos ainda. Mas realmente foi muito bacana. Eu queria agradecer muito aqui nosso diretor sênior de marketing e inovação, Itamar Prada, que para nós é um professor em conhecimento, um professor como pessoa, porque fala de forma simples, mas com muita profundidade, muito conhecimento. Itamar, muito obrigado, e as portas aí do Plantcast estão abertas para você, para o seu conhecimento. E eu queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, para compartilhar um pouco do que você acredita e tem visto da agricultura brasileira aí no presente e no futuro. Eu, antes de mais nada, realmente quero agradecer Guilherme Franco, Guilherme Dinali por esse convite. Foi um prazer enorme ter tido a oportunidade de participar dessa edição do Plantcast. Eu não sou um especialista em agricultura norte-americana,
passei 2 safras apenas lá, mas espero aí ter compartilhado um pouquinho do que eu vivi lá e realmente muito mais com o viés, com o foco na nutrição de plantas e em tecnologia. E depois dessa vivência por 2 anos lá, eu acho que mais importante até do que a gente traz de tecnologia é a gente valorizar como realmente a nossa agricultura ela é tecnológica e quanto que já foi feito aqui na agricultura brasileira do ponto de vista de ciência e de desenvolvimento no campo para chegar até onde nós chegamos. E a gente ainda está no meio da jornada, ainda tem muito desenvolvimento pela frente. Nós sabemos que a agricultura ela é lotada de desafios por ser uma indústria de céu aberto e para nós da Compass Minerals essa é a nossa missão. Realmente é avaliar o que o produtor de hortaliças, de frutíferas, de floresta plantada, de café, de citros, de milho, soja, algodão, cana-de-açúcar, dos mais diferentes segmentos, tem em termos de principais desafios e os desafios dos nossos clientes são os nossos desafios. E a partir daí realmente a gente vê o que nós temos de tecnologia disponível no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outras áreas onde a gente tem acesso à tecnologia, para realmente continuar mantendo a agricultura brasileira e colaborando para que ela seja essa agricultura tecnológica, vanguardista e que a cada ano se supera. Nós realmente estamos aqui no celeiro do mundo com um esforço enorme da classe do agro aí para produzir frente a qualquer desafio. O agro não para, o agro no Brasil ele acelera, segue forte, garantindo comida na mesa do Brasil e fora dele. A gente sabe que o agro esse ano ainda vai ter um peso ainda maior de manter a atividade econômica no Brasil, de manter realmente o PIB brasileiro em patamares um pouco melhores do que poderiam estar se não fosse o agro. E realmente para nós é um orgulho da Compass Minerals ser parte de toda essa construção. E a gente ainda está só no meio da jornada, tem muita coisa para a gente fazer pela frente. Então, gostaria de encerrar agradecendo todas as nossas equipes aí que o pouquinho que eu tive a oportunidade de compartilhar aqui veio do fruto da convivência com uma série de outros colegas que realmente nos transmitem conhecimentos e experiência ao longo do dia a dia. Agradecer a todos os nossos ouvintes dessa edição do Plantcast e estamos à disposição. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.